Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, é uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 33, a seguir o epígrafe, a morte de Jesus, o versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, que se traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chamam por Elias. E um deles correu em beber a esponja de vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Somente até aí. Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós sabemos que Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, ele veio a essa terra e nasceu de uma virgem ali numa manjedoura, que é a qual é a Virgem Maria, que é a qual nasceu Jesus. E Jesus, ele começa seu ministério de pregação com muita ousadia, muita unção e muita glória, com os 30 anos de idade. 30 anos de idade, ele começa a fazer sinais de prodígios. E ele dá vista aos cegos, ele purifica leprosos, ele cura aleijados, coxos, mancos, ele ressuscita mortos, ele curava pessoas que estavam com febre, que foi o caso da sogra de Pedro. Então não havia milagres que Jesus não fazia. E o povo não estava acompanhando mais os fariseus nem os escribas, estava acompanhando somente Jesus. Porque os escribas e os fariseus se encheram de grande inveja contra Jesus, porque os escribas e os fariseus, eles não faziam sinais, eles não expulsavam demônios, eles não curavam. Porque Deus não estava na vida deles, porque eles eram sepulcro caiado. Os escribas e os fariseus, por fora, eles eram belos, mas por dentro era cheio de rapina, cheio de pecado, cheio de adulto. Jesus, certa vez, sabe como pode uma geração má e adulta perder um sinal? Ou seja, aqueles escribas eram um povo adulto, era um povo a qual eles não entravam no reino de Deus e não deixavam quem queria entrar. Então eles enchem de muita inveja contra o mestre e arquitetam um plano para matar Jesus. E disse: não podemos matar o mestre, não podemos matar Jesus na Páscoa, porque o povo vem para Jerusalém de todas as cidades, e se matarmos Jesus na Páscoa, vai ter um grande alvoroço aqui em Jerusalém. Vai ter melhor dizendo, vai ter um grande, vai ser um grande escândalo se Jesus morrer aqui em Jerusalém no dia da Páscoa. Então sabemos que eles nós temos que arrumar um jeito de matar Jesus na sexta-feira. E na sexta-feira ali aparece Judas, a qual é o traidor, e disse: se quiser, eu posso entregar Jesus para vocês. E eles disseram: qual é o seu preço? E Judas disse: 30 moedas de prata. E os fariseus falam: leve-nos até Jesus, nós pagaremos o teu preço. E Judas leva os fariseus e os escribas até Jesus. Momentos antes, Judas tinha traído o mestre. E Jesus fala: um que está aqui dentro de vós há de me trair. E Judas já tinha traído Jesus, já tinha ido em encontro dos escribas para entregar Jesus para ser preso, para ser condenado. Então sabemos que a Bíblia vai nos falar que quando Jesus estava orando ali no Getsemane, ele suando gotas de sangue, e ele disse: Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice. Mas ele olhando para o futuro, porque Jesus é onisciente, já tem poder de ver o futuro, ele vendo eu e você o adorando, ele disse: não faça a tua vontade. Não faça que eu não faço a minha vontade, mas sim eu vou fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade de Jesus não era morrer na cruz, mas a vontade de Deus era que Deus morresse na cruz. E Jesus também tinha vontade de morrer na cruz, não porque ele queria, mas por amor da humanidade, porque em Romanos capítulo 3,
Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E por o povo estarem corrompido no pecado, afastado da glória de Deus, teve que vir Jesus para morrer ali na cruz e ressuscitar no terceiro dia. E Jesus ali diante dos escribas, que a qual Judas tinha levado, Judas ali diante dos escribas, e Judas fala, aquele que eu beijar, este eu prendei. E Judas vai até Jesus e beija no rosto de Jesus. Jesus fala, amigo, traído com beijo. Se Judas quisesse se arrepender, Jesus teria o perdoado, porque Jesus chamou ele de amigo. Mas Judas preferiu se partir ao meio. E eu acredito que Judas não herdou a salvação, não sei, eu não posso julgar. Mas a Bíblia fala, maldito aquele que o Filho do Homem foi traído. E o Filho do Homem foi traído por Judas. E os soldados, e Jesus fala assim, fala para os soldados, porque vem com paus para me prender, com varas para me prender? Estive todo o tempo ali em Jerusalém, porque agora vocês vêm comigo com pedras e pau para me prender? E eles prenderam Jesus. E Pedro, ele arranca da bainha e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus pega aquela orelha ainda sangrando e coloca no ouvido do soldado Malco, a orelha no lugar certo. E a partir daquele momento a orelha do soldado Malco é restaurada. E Jesus fala, Pedro, com ferro feres, com ferro será ferido. E Jesus é levado ali para Herodes para ser sentenciado. E Herodes, a Pilatos, Jesus é levado para Pilatos para ser sentenciado. E Pilatos, não sou eu judeu, leve até Herodes para que Herodes julgue essa causa. E Herodes não querendo julgar, não querendo sentenciar Jesus, porque com medo do povo, porque o povo estava contra ele porque ele matou João Batista. Então ele leva a causa, pede para que Pilatos julgue a causa de Jesus. E naquele dia Pilatos e Herodes fazem as pazes. E os escribas levam de volta para Pilatos. E Pilatos fala, tu és o rei dos judeus? E Jesus fala, tu o disseste, ou seja, eu sou. E Pilatos fala, tu não sabes que eu tenho o poder de te matar? E Jesus fala, ninguém tem o poder sobre o Pai, sobre mim. Porque eu poderia mandar milícia de anjos aqui e não sobraria nada. O que lhe concedido foi do alto, foi permissão de Deus. E Pilatos fala, aqui temos 2 presos. No costume da Páscoa, meu irmão, era o costume soltar um preso e sentenciar o outro. Temos 2 presos, temos Jesus chamado Cristo e temos o salteador chamado Barrabás. Qual que vocês querem que eu crucifique? E o povo, os escribas e os fariseus induzindo o povo para falar assim, crucifica Jesus e solta Barrabás. E o povo escolheu Barrabás e sentenciou a Jesus. Os mesmos que estavam ali em Jerusalém falando, Hosana, Hosana nas alturas. É os mesmos que crucificaram Jesus. É por isso que Jesus não gosta de bajulação. Às vezes tem pessoas que te bajulam, mas essas pessoas não são seu amigo de verdade. Mas tem pessoas que te bajulam também que são seus amigos. Então Jesus nunca aceitou bajulação de ninguém. Porque Jesus sabia que eles iam te negar ali diante de Pilatos, entregando ele para ser crucificado. E o povo escolhe Barrabás para ser livre e para Jesus para ser crucificado. E Jesus indo para o Gólgota. Jesus ser chicoteado. Antes de ir para o Gólgota, chicotearam Jesus. Esbofeteava na sua face, dava socos no seu estômago. Cuspia na sua face e disse, profetiza quem te bateu. E teceu uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. E disse, profetiza quem é o Cristo. Profetiza quem te bateu. E os soldados romanos crucificaram Jesus. E Jesus é crucificado ali no madeiro. E eles, covardemente, meu irmão, colocaram um prego desses tamanhos, assim, mais ou menos uns 8 a 9 centímetros, 10 centímetros, cravaram nas mãos de Jesus. E Jesus, de braços abertos, ali na cruz. Da hora nona. É mais ou menos da meio-dia até a hora nona. Da hora sexta até a hora nona. Jesus ficou de meio-dia até 3 horas da tarde. Que o céu ficou escuro e o céu se escureceu. E aqui no versículo 34, tá, versículo 35, algum dizia, ele chama por Elias. E um deles correu, embebedou a esponja de vinagre, repondo numa cama, deu-lhe de beber. E disse, deixa, vejamos se virá Elias tirá-lo.
E Jesus, rejeitando aquela esponja com vinagre, ele entregou o seu espírito. E a partir daquele momento, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje, eu e você, nós temos o livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo ter morrido ali na cruz do Calvário. Aí você não fala, como assim? Como um homem morre por amor da humanidade? Isso não faz sentido. Porque se ele quisesse salvar a humanidade sem sacrifício, ele teria salvado. Não. A salvação, ela tem que ser salva por sacrifício. Porque Deus não agradava do sacrifício do ser humano. Mas o que Deus agradava era um sacrifício quebrantado. E o sacrifício que Jesus fez na cruz, por nós, para nós termos um coração aquebrantado. Porque o povo naquela época, na época da lei, eles apresentavam sacrifício a Deus, que era rolinhas, pombas, era cordeiro, era bezerro, era carneiro, era bode, era vaca, conforme a situação financeira. Mas o salmista Davi fala que o Senhor não agrada de sacrifício, mas de um coração quebrantado. E através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, do Calvário, que o próprio Deus se sacrificou por amor da humanidade, esse sacrifício agradou a Deus, agradou a humanidade. E esse sacrifício que Jesus fez. E hoje nós temos acesso a Deus. Porque antes quem tinha acesso a Deus era somente o sumo sacerdote. Quando uma pessoa cometia um pecado, a pessoa tinha que levar um animal, um animal para ser sacrificado, para que Deus perdoasse os seus pecados. Mas Deus não estava agradando disso. Tinha pessoas que tinham muito dinheiro, eles já pecavam antes, já pecavam intencionalmente e sacrificar o animal. Então Deus não agradou disso, porque o sacrifício vivo e verdadeiro é o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício que nos trouxe a paz. Jesus morreu e ressuscitou. E está à destra de Deus. E ele vive em nossos corações. Hoje eu te faço um convite. Aceite-o como o seu salvador da sua alma. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Porque o maior sacrifício que Deus fez foi ter enviado e matado seu filho. Porque o próprio Deus matou seu filho por amor à humanidade. Porque não foi Satanás. Por causa dos nossos pecados, matou Jesus. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. O próprio Deus virá as costas para Jesus, porque o meu e o seu pecado estava sobre Jesus. E Deus não suporta o pecado, porque Deus é santo. E hoje ele reina em nossos corações. E eu, como ministro da palavra de Deus, eu como diácono, eu ofereço esse Cristo, esse sacrifício vivo, esse sacrifício que nos trouxe a paz. Esse sacrifício é o pão vivo que desceu do céu. É o Eu Sou. É o El Shaddai, é o Deus Forte, é o Conselheiro, é o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E o véu do templo foi rasgado. E hoje eu e você, nós temos o livre acesso, nós dizendo, a qualquer momento que nós entrarmos no nosso quarto, ou dirigindo, ou no trabalho, ou na igreja, ou na sua casa, ou no monte, ou no presídio, ou no hospital, dentro do ônibus, dentro do carro, no metrô, no trem, na onde que você estiver, Deus vai ouvir a sua oração, porque o véu do templo foi rasgado por mérito de Cristo, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário e ter vencido a morte. A morte não venceu Jesus, porque o próprio Jesus entregou o teu espírito. Não foi Satanás que matou Jesus, não entenda errado não, meu irmão. Mas o próprio Jesus, por seu sofrimento, ele entregou o espírito a Deus. E hoje nós temos o livre acesso a Deus. Basta você trovar os seus joelhos, se você cometer um pecado grave. Às vezes você que desviou da presença de Deus por causa desse pecado. Não abandona a Jesus, Jesus te perdoa. O apóstolo São João vai instalar na sua segunda carta, capítulo 2, da sua primeira carta, vai dizendo, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Cristo justo. Se você pecou, meu irmão, não saia da presença de Deus, não deixe um abismo chamar o outro. Volta para a presença de Deus enquanto é tempo. Fortalece na graça, no conhecimento. Não deixa Satanás tentar roubar a sua salvação. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Pensa que sofrimento de Jesus ficar do meio-dia até às 3 horas da tarde, da sexta hora até a hora nona, pendurado no madeiro, e o céu se escureceu. Pensa tanto que é ruim, meus irmãos. E Jesus não deixou de cumprir a missão dele. Quando ele fala, aqui no versículo 37, dando um grande brado, expirou. Ou seja, ele disse, Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele achou que Deus ele não desamparou Jesus, mas o próprio Deus estava com Jesus. O próprio Jesus afastou-se da presença de Jesus, porque Jesus estava com o meu pecado e o seu. Mas na verdade Deus ele não desamparou Jesus, porque Deus ele estava do lado de Jesus. Não na hora da crucificação, porque o meu pecado e o seu estava, de todas as gerações, estava do lado de Jesus. Mas Deus ele sempre foi com Jesus. E hoje eu e você nós temos o livre acesso a Deus, para adorá-lo, para bendizer a tua santa face, para glorificá-lo. E ele disse, Deus, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E imediatamente Jesus expirou.